Estupro de vulnerável em Manaus choca o Amazonas. 3 de novembro de 2024, uma menina de apenas 10 anos conta para a mãe que não estava se sentindo bem. Com os olhos e os lábios inchados, ela relata que estava sentindo fortes dores na genitália. A mãe rapidamente leva a filha ao hospital. Amparada por profissionais especializados, a criança relata que se lembra apenas do padrasto se aproximando por trás dela com uma touca e uma substância em mãos. Como o homem premeditou o ataque? O que acontecerá com ele após a ação policial? Veja agora no Investigação Criminal. Olá, eu sou Vitor Salina e começa agora mais um programa Investigação Criminal, sempre debatendo aqui os grandes casos que ocorrem no Brasil e no mundo. Dessa vez a gente vai falar sobre o caso do padrasto que estuprou 3 crianças em Manaus, no Amazonas. Eu queria agradecer desde já a delegada Juliana Tuma pela sua participação conosco, fornecendo todas as informações e auxiliando no nosso trabalho também. Hoje eu tenho aqui comigo 2 grandes convidados para debater esse tema. O advogado criminalista Dr. Ilmar Muniz. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, Vitor. E também a psicóloga Cristiane Adamo, que está aqui com a gente. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Vitor. Obrigada novamente pelo convite. A gente já começa falando da complexidade desse caso, né, doutor Ilmar? Então a gente vê aqui um crime que foi... São 3 crianças, né? A gente vê muito esse tipo de crime, a gente já debateu a respeito, estupro de vulnerável, mas aqui tem um agravamento, né? Sim, e é uma questão muito comum, infelizmente, né? Os irmãos acabam ou vendo ou sendo vítimas também do mesmo agressor e acabam sendo testemunha ocular dos fatos e sendo obrigadas a ficarem em silêncio até mesmo diante de tanta violência. Então, nesse caso, infelizmente, nós estamos diante de 3 crianças que estão nessa situação. E, doutora, mais uma vez, é o núcleo familiar aqui em questão, né? A maioria das vezes é o núcleo familiar. Esses fatos, a maioria das vezes acontece em casa ou com parente, que pode ser desde o pai, o padrasto, ou com alguém que frequenta a casa, que é próximo. Então, isso, infelizmente, acontece muito. Então, só para vocês terem uma ideia de tudo o que aconteceu, eu conversei muito com a delegada, a respeito da delegada de proteção à criança e ao adolescente lá de Manaus, e ela explicou para a gente tudo o que ocorreu com esse homem que é acusado aí de estuprar as 3 crianças. Acontece, gente, que ele ameaçava essas crianças. Primeiro, ele usava drogas e ele ameaçava as crianças para que elas usassem com ele esses produtos. E como elas não usavam, era como se fosse um castigo. Então aqui a gente vê mais um tipo de crime, né, doutor? Sem dúvida. Aqui a gente vê não só a questão da tortura como um todo, né? Porque não só o abuso, mas o fato de forçar a usar entorpecente, tem a questão do tráfico de drogas que provavelmente ele vai também responder e pode vir a responder a situação, o uso do entorpecente perto da criança, que também isso tem no código da criança e adolescente, mas a gente percebe aqui a perversidade, né? Porque assim, ele quer de fato que as crianças tenham o mesmo pejorativo status que ele está tendo. Então assim, se eu estou me prejudicando, se eu estou acontecendo comigo, eu estou me colocando numa situação ruim, eu quero que aquelas crianças também estejam. Então assim, você vê o tamanho da perversidade que nós encontramos nesse indivíduo. E você vê, doutora, que o que chama a atenção dessa perversidade, dessa maldade, é que ele estuprava 3 crianças, e aí não tem nem a ver com sexualidade nesse caso aqui, porque era um menino, aliás, uma menina e 2 meninos. Eram 3 crianças ali, 7, 9, 10 anos, muito novas. Ele também, 20 anos de idade, já cometendo um crime tão bárbaro assim. Sim, muito bárbaro. E ele também fazia um rodízio, né? Então, não é que um dia ele pegava uma criança, se saciava e ficava tudo bem. Ele fez disso quase uma espécie de um ritual, onde elas se rodiziavam. E além do estupro, tinha espancamento, tinha violência, tinha ameaça. Então, é muito triste ver 3 crianças passarem por essa situação toda. E o trabalho da polícia, né, de identificar isso
E aí temos que parabenizar mais uma vez a delegada, porque foi em 24 horas que ele foi preso. Mas tudo isso só foi possível por conta de uma denúncia. Então qual que é a importância disso, né, doutor Elmar? A pessoa, ela vê que está acontecendo um crime, ela tem coragem, tem que ir lá, essa pessoa denunciou anonimamente, então tem como fazer isso, né? Sem dúvida. Infelizmente, são crimes que acontecem, como a doutora falou brilhantemente, no anseio da família. Então, assim, em regra, isso são a quatro paredes, dentro de casa, dentro da proteção, que as pessoas não têm tanta acessibilidade para ver que isso acontece. Mas o que a gente tem notado, Victor, é que esses seres, e aí vou chamá-los dessa forma, né, porque eu não vou categorizar como seres humanos e com essa perversidade toda, mas esse ser que faz isso com uma criança, às vezes ele tem tanto prazer nessa sensação e nessa situação que ele vai guardar essas imagens, que ele vai expor isso de alguma forma. Então, pessoas que acabam tendo acesso a isso por informações ou por desconfiar, têm que ter a coragem de denunciar. Não é aquela situação, né, doutora, que fala assim, em briga de marido e mulher, em família não se mete a colher, se mete a lei nessa situação, se mete a lei. Se você desconfiar de uma situação, denuncie, não faça alarde, denuncie para a polícia. A polícia tem um papel brilhante, como foi aqui no caso de Manaus, de investigar. Se não for nada, né, se não tiver nada envolvido, se realmente for um alarde só sem nenhuma situação, sem criar nenhum tipo de alvoroço, a polícia vai falar, não tem nada, investigamos, está tudo certo. Então assim, você viu alguma situação, você viu algum comportamento, você está sentindo a sensação que tem algo errado, 180. Vai na delegacia, faz a denúncia, acabou. Você vai ter feito seu papel de herói, que é a situação que a gente precisa fazer hoje. Não, e além do dever moral da pessoa de fazer isso, né, eu acredito que se ela não denunciar também, ela também está agindo de forma errada, está sendo cúmplice ali de alguma Depende maneira. da situação até criminosa, né? Porque talvez ela tenha conhecimento do que está acontecendo e quando ela se opõe a fazer o dever legal, ela começa a responder criminalmente por isso. Então você tem que fazer, não é uma questão só que você deve. Nós temos hoje no Código de Processo Penal, no Código Penal, a necessidade de você intervir numa situação flagrancial. Só que se você for policial, se você for um cidadão comum, você tem o direito de, mas a denúncia não. A denúncia você tem o dever de. Se você está diante de uma situação criminosa, você tem que ligar para a polícia e falar com isso. Eu só tenho que pontuar aqui, porque é muito comum também a gente sempre culpar a mulher, né? Então muita gente vai perguntar, e a mãe, onde que estava nesse momento? É comum. E eu já conversei com a delegada, a mãe não é suspeita de nada, não era conivente, etc. A mãe precisava trabalhar como qualquer outra mãe. Mas existe também, não é o caso aqui, mas doutor, acredito que existem pessoas que acobertam ali familiar, que sabem de alguma coisa, não é? Existe. Inclusive a própria mãe. Já vi muitos casos em que a menina toma coragem ou o filho toma coragem, delata a situação e a mãe chega a não acreditar. Porque isso envolve uma tomada de posição. Né? Não dá para a gente tomar consciência de uma coisa dessa e não fazer nada. Então, às vezes, a mãe chega a negar a situação. Ou algum parente, algum familiar que percebe, que vê, mas fala, não vou meter a mão nessa cumbuca. Então, é muito importante que a pessoa se interage e tem todo tipo de situação. Né? Nesse caso, a mãe, coitada, estava se esforçando, trabalhando para poder sustentar os filhos. Não é que ela estava largada, que ela não cuidava das crianças. Acreditando que essas crianças estavam sendo cuidadas e, no entanto, estavam lá expostas a toda essa violência. E que tem muitos pontos aí que chamam a atenção. Primeiro que esse estupro ele ocorria há pelo menos 2 anos. Mas esse homem ele estava com essa mulher há mais ou menos 5 anos. Né? E ele tinha 20, então assim, desde que era adolescente. Né? Mas o que me chama a atenção aqui, a gente já abordou outros casos aqui, que existe a venda de conteúdo pornográfico infantil, e que ele dá muito dinheiro, o doutor já falou a respeito disso também, já esclareceu. Mas nesse caso aqui, não há notícias a respeito disso. Mas ele armazenava. E sempre eu fico me perguntando, se você é um criminoso, você sabe que você está cometendo um crime, você ainda guarda provas disso, e assim, o celular hoje, gente, não tem segurança nenhuma. Qualquer pessoa ali, um colega, de repente você vai passar na sua galeria, a pessoa pode ver você guardar provas contra si mesmo. O que significa isso, doutor? É orgulho de estar fazendo o errado? É um troféu. É igual quando você vê os psicopatas que sempre guardam alguma coisa da vítima. É como se fosse um troféu. É uma autorrealização. A gente não sabe se ele tinha prazer em mostrar para as outras pessoas
esse tipo de coisa, aquela coisa de se vangloriar em cima disso, né? Ou se era para puro prazer dele. Assistir depois, isso a gente não tem certeza. Mas para mim me pareceu muito que ele guardava como uma constatação, uma comprovação, um troféu. Olha aqui como eu sou porreta. E isso só reforça a perversão nesse Só. caso. Só. E nós estamos falando de 2 crimes, então, porque um é o abuso que ele fazia com essas crianças, e o outro, e aí parece que esses dois crimes sempre andam juntos, Que o é uma- armazenamento e tal, né, doutor? Sim, são 2 crimes que têm a potencialidade gravíssima, né, e que a gente tem a punição severa. Mas uma coisa que é interessante, como a doutora falou, esse souvenir do mal, né, que é você guardar essa sensação, muito difícil, Vitor, não seja, aí minha opinião, né, doutora, por acompanhar muitos casos criminais, não seja para mostrar para alguém. É muito difícil o criminoso guardar só para si, se vangloriar, né, doutora, guardar para si e aí ele se vangloriar sozinho. Aquilo, em algum momento, ele pensava, mesmo que ainda não o tivesse feito, em mostrar para alguém, né? A prova daquilo A prova que ele ele fez. faz. Porque assim, vou guardar só para que eu possa ter lembranças, sendo que as crianças ainda estavam ali com ele, assim, não faria tanto sentido essa sensação. Essa questão que mesmo assim, ele ainda talvez não tivesse ingressado nos grupos de pedofilia, mas ele ainda pensava, uma hora quando eu estiver dentro desse grupo, ou com pessoas que gostem, eu vou mostrar o quanto que eu já faço, o que eu já consigo fazer. Então assim, o guardar desse souvenir do crime mesmo, né, guardar essa lembrança, não é para si. Muito difícil, isso é muito mais ligado aos psicopatas, né, doutora? Que assim, ele guarda para ele entrar e ver aquela parede de troféus da vítima, um penduricalho, um brinco, algo da pessoa. Mas os pedófilos, pelo que a gente olha, em todos os casos como recorrência, ele quer mostrar para outros predadores que nem ele. Né? E mesmo os psicopatas, eles fazem de um jeito que eles querem ser Que as pessoas descobertos, vejam, né, doutora? né, para ficar famoso, é um jogo que eles traçam lá, né, A investigação ainda pode mostrar que talvez tenha alguma Ainda outra pessoa, pode. uma rede, né? Sempre encontra alguma coisa nesse Sim, sentido. sim. E, infelizmente, a chance é muito grande. Ele pode ainda não ter exposto isso, mas a chance dele querer mostrar é muito grande, porque ninguém guardaria tanta barbaridade na sua galeria de fotos, nos seus conteúdos, se você não tivesse um intuito futuro com isso. Né? Até porque ele sabe do risco. Essa é a realidade. Então, talvez até a sensação do risco das pessoas pegarem aquele celular dele em algum momento, isso dava prazer a ele. adrenalina. A adrenalina tá ali. Agora, ele tem ali 20, 21 anos. As crianças aí teve todo um atendimento especializado, né? Ouvir essas crianças para entender melhor quanto tempo isso acontecia. Elas tinham medo, obviamente que eram ameaçadas, mas média de 2 anos. Eles mudaram para esse lugar que eles estão recentemente há 1 ano e isso acontecia bem antes disso. E se ele tem 20, 21 anos, pode ser até possível que quando ele era menor ele ainda praticava esses crimes contra essas crianças. Sim, muito possível. E olha, se ele está há 5 anos com essa mãe, a menina, por exemplo, que está com 7, ela tinha 2. O mais velho, que tem 10, tinha 5. Às vezes não lembra. Então, ou não lembra, ou acabaram desenvolvendo uma relação de confiança com ele. Que frequentava a casa, que era namorado da mãe e tudo mais. Então, parece que já existia então uma relação anterior a esses abusos começarem. E eu fico pensando o que será dessas crianças, porque aí envolve não só questões e sequelas na relação com a sexualidade, mas principalmente com a confiança, com formar vínculos, né, com os futuros relacionamentos que essas crianças vão ter, porque elas foram muito prejudicadas. E cria uma situação de normalidade, né? Se elas já estavam há 2 anos, aí eu me perguntei, na escola, elas apresentam sinais, às vezes mais irritadas, dispersas, tem algum tipo de sinal, porque assim, estavam sofrendo violência. Geralmente elas apresentam. É que o sintoma de quem passa por uma situação dessa é diversificado. Então, uma pode ter ficado mais calada, em vez de mais irritada, a outra pode ter ficado mais irritada, mais violenta. Então, com certeza acaba tendo uma transformação no humor, no comportamento, nas reações.
Mas também é muito comum a criança simplesmente se fechar. E aí não dá para saber qual o motivo, se é uma briguinha na escola, se foi alguma coisa que a professora falou, ou alguma coisa que viveu com um amigo do bairro. Então não dá para se ter a certeza. Se tem uma mudança de comportamento, mas eu também não sei quanto tempo, qual era o trabalho dessa mãe, quanto tempo disponível ela tinha do lado desses filhos, o quanto que na escola pôde se observar algumas mudanças ou não, porque elas estavam muito reprimidas, elas estavam ameaçadas, elas estavam com medo. Então, eu acredito que elas devem ter se fechado. Porque também, se elas ficam violentas, é comum a escola chamar a mãe, conversar. É mais fácil você notar uma irritabilidade do que uma criança que se fecha. Ele fala que é mais comum, né, doutora? A criança tá mais quietinha. E uma coisa que ele usava, assim, que na minha opinião ainda ultrapassa a grande maldade de tudo isso, é o amor de uma pela outra na ameaça, né? Então, assim, se não fizer, vou fazer com o seu irmão. E você tem que ficar quieto, porque sabe, senão o seu irmão, a sua irmã vai sofrer ainda mais com aquela situação. Então ele usou uma coisa ainda muito pior, né? Que é o amor de um pelo outro para ainda fazer essa opressão nessas crianças. As pessoas têm muita dúvida também, né? Porque sempre que a gente vê um crime hediondo desse, a pessoa quer falar, eu quero que esse cara, que esse sujeito apodreça na cadeia. Aqui nós temos 2 crimes, né? O do armazenamento, também o do estupro de vulnerável. E eu fiquei também pensando que ele é jovem, né, esse homem. Por mais que ele pegue uma pena grande, ele sairá ainda jovem, relativamente jovem. Falando sobre pena, assim, o que seria ali? Acredito eu que ele vai pegar o máximo de tudo possível. A gente está falando de pena que vai ultrapassar 40 anos de prisão. Por ser hediondo, nós temos um regime de progressão muito mais dificultoso. Ou seja, ele vai cumprir mais tempo fechado do que ter a progressão para sair. Mas mesmo assim, nós estamos falando de um rapaz de 20 anos, né? Por pior que seja a situação dele, nós estamos falando de 10 anos que ele fique no regime fechado, com toda a progressão que vai fazer, nós estamos falando de um rapaz que vai sair da cadeia com uns 32, 33 anos. Ele já vai começar a ter a progressão do regime dele, de alguma forma. Então, assim, a gente tem que entender agora com uma forma, e aí eu acredito que seja muito importante, né, os presídios, o juiz entender isso, o preparo que nós vamos ter desse rapaz na rua depois, né? Porque não é comum qualquer pessoa sentir desejo por uma criança, porque a criança não tem atributos, né, doutor, que faça a pessoa sentir desejo. Então, demonstra muito mais a perversão da coisa. Então, assim, essa pessoa vai sair perversa de lá. Então, assim, a gente tem que entender hoje, com um cuidado muito grande, o judiciário tem que parar para entender isso, como é que essas pessoas saem. Porque a gente tem uma pessoa perversa que vai sair. Como a gente vai cuidar disso lá na frente? Porque a gente não tem uma questão de ser uma doença que afasta ele da sociedade com uma medida de segurança, então você não vai para o manicômio judicial, você vai para o presídio. Você saindo do presídio, você é uma pessoa comum lá depois. Só que a pergunta é, essa pessoa tem desejos por uma criança que não tem atributos. Ela tem a sessão da perversão. Como que a gente faz isso? Como que a gente cuida disso depois? Ele vai ser muito jovem. Com 30 e poucos anos ele está na rua. É grande a chance de voltar a acontecer. Exatamente. Essa questão, mas é que tem cada detalhe aí que a gente, se a gente for ver, chama atenção, porque ele usava de forma punitiva, né? Então, além de ter esse desejo e tudo, tinha essa questão perversa de usar de uma forma maligna aquilo, né? De então, machucar, não era né? só para machucar, entendeu? Não é só a questão disso, é toda essa maldade. E eu sei que os crimes, eles não se somam assim, quando tortura, no caso. A gente já tem aqui o estupro de vulnerável, que vai englobar tudo isso daí, porque é para fazer esse crime, né? São o que ocorre. Mas o juiz, quando ele vê isso, ele considera tudo, toda a maldade que foi levada em consideração. Sim. Quando o juiz vai fazer o que nós chamamos da dosimetria da pena, ou seja, ele vai calcular a pena, ele leva todas as circunstâncias que são agregadas ao crime. Então, o formato que foi feito, a periodicidade, as questões que vão atenuar a pena, o formato em si que foi feito, o crime, o modus pelo qual foi operado, tudo isso vai ser calculado para que se chegue mais perto ou não da pena base para a hora de fazer a condenação. Então, o juiz ele vai pegar, a gente tem a questão da absorção, que é o que você falou. Então, o crime maior ele absolve os crimes menores. Então, por exemplo, tem um crime de tráfico que vai ter a questão da arma, que vai absorver a arma porque tem um tráfico envolvido em si. Sim, no entanto, isso na hora que o juiz vai colocar a pena, ele vai somando. Ele fala, ó, mas aqui, situações prejudiciais, eu vou colocar mais tanto de pena, mais um período a mais tal situação, e ele vai somando isso para chegar na pena base final, na hora de condenar uma pessoa. Então, por mais que a gente tenha essa absorção de penas, o juiz leva em consideração tudo o que está acontecendo nesse caso. E aí eu acho importante aqui a atuação da delegacia,
de proteção à criança e ao adolescente. Né? Não são todos os lugares que, infelizmente, às vezes não tem estrutura para ter essa delegacia. E qual a importância de ter esses núcleos especializados? Tem diversos tipos de crime, assim como o da mulher, o da criança. Primeiro, quando a gente tem uma delegacia especializada, nós conseguimos ter uma abordagem diferenciada com a vítima. Isso é o maior ponto principal dessas delegacias especializadas. Então, quando a gente fala da delegacia da mulher, que muita gente até critica, mas por que da mulher? Pode ser da mulher. Não, mas é porque a vítima se sente muito mais acolhida para ser recebida pelas pessoas ali. Porque, em regra, vai ser para uma mulher, vai ser para uma pessoa especializada. Quando nós temos delegacia especializada em crianças, por exemplo, você tem uma possibilidade de ter uma delegacia, um psicólogo que fica ali acompanhando, um assistente social que está ali acompanhando. Então, a delegacia especializada, determinados crimes, ela ajuda muito na receptividade das vítimas. Isso é um ponto principal. E depois, quando você cria uma expertise no policial, porque o policial ele é um operador do direito, mas ele não tem uma expertise de olhar para tudo e encontrar a questão criminal ali. Mas quando ele começa a ver aquilo com muita frequência, ele começa a desenvolver isso. Então ele começa a olhar e falar, não, ali tem coisa. O tirocínio ali. Exatamente, o tirocínio. Ele começa a olhar e falar, ali tem coisa. Então, como o delegado está ali muito tempo focado, que nem a doutora aqui em Manaus, nós já acompanhamos casos com ela, Doutora Juliana, a Juliana tem um feeling, pô, ali tem coisa. Ali realmente eu tenho que dar uma olhada com mais calma. Por quê? Porque começa a pegar feeling, começa a realmente ter um olhar diferenciado sobre aquilo, pela experiência. A experiência muda muito nossas vidas, né? Então, uma delegacia comum, no caso de atendimento psicológico para as crianças, a doutora fala que eles escutaram as crianças, atendimento especializado para entender o que elas passaram ali. E aí que descobriram que fazia 2 anos, tá, que elas estavam passando por abuso. Então, se fosse uma delegacia normal, aliás, normal, comum, né, uma delegacia que a gente vê, não teria de pronto assim, né? Vitor, aí teria que fazer uma requisição, pedir para a corporação trazer, aí pedir para o juiz. Então isso dificulta. É como, imagina a situação, chega uma criança lá, tem que esperar 3, 4 horas até chegar o oficial, trazer esse especializado para poder fazer. São 3 horas uma questão da delegacia, né? Exposta àquele ambiente que, por mais lúdico que a gente tente fazer numa delegacia, ainda é uma delegacia. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. E eu entendo, a gente tem uma manutenção social importante porque a polícia faz aquilo que está dentro do alcance dela. Então assim, tem delegacia que infelizmente a gente encontra que não tem papel para fazer as ocorrências. Né? Imagina ter um especialista ali para cuidar, ter uma sala lúdica para ouvir a criança. Então eles trabalham com o limite do que dá. Então infelizmente nós não temos em todos os lugares e isso é um grande prejudicial. Mais uma vez a importância do trabalho psicológico, né, doutora? Sim. Em todas as etapas ali. E é através do lúdico mesmo, é através da brincadeira que você consegue entrar em contato com essa criança. Porque na brincadeira ela acaba reproduzindo coisas que ela viveu, né? Coisas que aconteceram com ela, coisas que ela viu. Então, não é falando, não é racionalmente que ela vai elaborar tudo isso, ela nem tem maturidade emocional para isso. Então, ela acaba reproduzindo ali, no bonequinho, no desenho, na historinha que ela está contando, ela acaba trazendo esses conteúdos. Então, essa especialidade é muito importante, porque até esse material faz falta. Se não tem papel, a criança não se motiva ali com que instrumento desenhar. Aí é legal para a gente explicar para o pessoal de casa qual é a forma correta. Então, assim, eu tive uma suspeita, conheci um vizinho, alguma coisa, uma criança que se queixou de alguma dor. Qual é o caminho correto? Então, primeiro, faz uma denúncia formal na polícia. Denúncia. Você não precisa ficar sendo especialista, né? Suspeitou, por qualquer motivo que seja, polícia. Deixa a polícia fazer o papel dela, porque ela vai investigar. A polícia não vai chegar lá bagaçando, como as pessoas acham, batendo, não sei o que. Não, ela vai investigar, ela vai ouvir sua informação, ela vai sondar. Às vezes um policial vai fazer uma campana na porta para entender, vai olhar, vai na escola primeiro, vai conversar com a professora. A polícia não vai chegar fazendo as coisas às vezes. Então assim, a gente tem que primeiro fazer essa denúncia. A denúncia feita, aí a polícia ela vai abrir abrir o inquérito, que é o número CNJ hoje, aí daí em diante começa toda uma operação para ser feita. E aí, doutora, a importância de não querer ser psicólogo. O profissional, ele estudou para isso. Então, igual você falou, do lúdico e tal, a criança, ela é induzida de forma muito fácil, né? Então, tem que tomar muito cuidado também com o que você fala para a criança e você ter uma resposta ali de pronto que você acredita que possa ser algum indício de um abuso e, na verdade, não é, né? Sim. Lidar com criança, você sempre tem que ter muito cuidado. Então, mesmo naquela fase que a criança está descobrindo o mundo, que ela começa a perguntar um monte de coisa, você tem que responder àquela curiosidade
numa linguagem fácil, acessível, com as informações que ela é capaz de compreender naquela fase, naquele momento. Porque também às vezes acontece que às vezes você pode trazer informação a mais para ela, e aí ela não sabe o que fazer com aquilo. Então a criança pode perguntar: mamãe, é verdade que eu nasci da sua barriga? É, filho, é verdade que você nasceu da minha barriga. Eu não preciso dizer que mamãe e o papai namoraram e aí eu estava no meu dia fértil e aí eu engravidei e aí você nasceu. É informação inadequada para aquela pergunta. Você acaba levando mais informações e acaba confundindo a criança. Então isso também acontece num caso quando você vai tentar investigar se teve algum abuso, se teve alguma violência, se a criança passou por algum momento difícil. E o cuidado que às vezes a criança vai querer agradar aquela pessoa. Então, às vezes ela pode entender que minha mãe quer ouvir que sim, e aí eu digo sim para confirmar porque é isso que ela quer ouvir. Então, por isso que é muito delicado e por isso que precisa de um trabalho que não é de pronto, não é pegar a informação, acabou. Você fica lá e você vai vendo, daí num outro momento você toca no assunto de novo para ver se a versão se modifica ou não, o que ela traz na nova brincadeira. Às vezes, mesmo brincando, você desafia, você põe alguma outra coisa para ver como que ela reage àquilo. Então, é sempre muito cuidado com criança. Esse caso, ele é muito cruel, porque a gente está falando de 3 crianças, e aí uma às vezes também tentava proteger a outra. Se acontecer há 2 anos, são 7, 9, 10, né? Então 5 anos, 7, né? 8. São crianças que eu fico pensando, eu acho que se não fosse essa denúncia, isso poderia ocorrer até a fase adulta, porque existem esses casos, né, doutor? Muitos, muitos. Infelizmente, nós temos, no decorrer da vida jurídica, pessoas que conseguem identificar que foram abusadas, Vitor, adultas. Ela fala, mas aquilo aconteceu comigo. E elas vão tornando aquilo natural de um jeito, porque não há denúncia, a criança, como a doutora falou, não vai ter um raciocínio lógico do que aquilo que acontece com ela realmente é um crime, um abuso em si, e aquilo vai sendo transformado. Durante anos, a gente aconteceu da gente pegar casos que, ao decorrer, um parente começa a chorar e fala, meu, isso acontecia comigo. Né? Porque ele começa a falar, não, mas isso na minha época era meu tio fazia, meu primo fazia, não sei quem fazia, e eu achava aquilo natural. Então isso, o decorrer do tempo, é uma das formas mais cruéis que a gente encontra hoje da perversidade humana. Essa longevidade da possibilidade desse crime. E o trauma, doutora, é um mecanismo nosso próprio de tentar esquecer aquilo para afastar, né, da nossa vida aquilo que a gente passou. Então, o doutor falou, né, tem pessoas que lembraram depois de adultas, às vezes elas esqueceram mesmo assim por conta do... É um mecanismo nosso? Como é que é isso? É um mecanismo de defesa, você reprime. É algo que foi tão forte, né? Foi que eu não sou capaz de digerir, que eu não consigo lidar emocionalmente com aquela situação. Então eu reprimo, eu esqueço totalmente. Mas as consequências daquilo não se vão porque eu não lembro, porque eu esqueci. Esse é o problema. É muito comum no mundo da psicologia você, quando adulto, se dá conta que você passou por uma situação de abuso. Às vezes não chegou nem a ser um estupro, mas pode ter sido uma bulinação, alguém mexeu, alguém se insinuou ou pôs o órgão genital para fora. É muito comum as pessoas se lembrarem disso. E ela esquece ao longo da vida e às vezes essa imagem pode ver através de um flash, pode ver num sonho, nossa, eu acho que eu sonhava com isso. E às vezes isso vai vindo para a consciência lentamente até que ela se dá conta, não era um sonho. Não, realmente, eu acredito que isso aconteceu. E mesmo ela não lembrando, pode ser que na vida adulta, ou ela desenvolva uma dificuldade tremenda de ter relação íntima, de ter relação sexual com alguém, ela se sinta enojada, ela sinta alguma coisa ruim, ou existem casos também que ela fica hiperestimulada. Porque a criança naquela situação, ou o jovem ou o adolescente, ele pode sentir prazer com o toque. E aí sente culpa. Aí vem a segunda culpa, vem uma culpa enorme dessa coisa de sentir prazer. Então, acaba englobando várias
aspectos da nossa vida. Pode dar outros traumas dali também. Sim, É a sexualização precoce, né? Uma super criança precoce. não desenvolveu essa parte ainda. Entra com esse conteúdo muito cedo. E aí isso estimula, e muitas vezes a criança vai repetindo isso e se torna um adulto super sexuado até acima, porque isso pode ter acontecido de uma forma muito precoce. E a criança não tem condições naquele momento de saber que aquilo é errado. Não. Né? Então já vi também adultos chegarem com uma dupla culpa. A culpa que sentiu prazer e tudo mais, passou por uma situação dessa aos 4, 5 anos, e quando tinha os 6, 7, foi pego numa situação que ela estava fazendo isso com a amiga, ou com amiguinho, o né? amiguinho. Reproduzindo, né? Reproduzindo isso sem saber. Aí tomou uma bronca tal e ficou naquela situação porque não entendeu. Ainda não entendeu porque era errado, porque... E aí, quando vai crescendo, é que você vai se dando conta de que é errado, que aquilo é um abuso, porque você passou por aquilo, você reproduziu de uma maneira ingênua, sem aquela maldade, sem aquela malícia, mas aí vem uma culpa junto com isso também. Então, é muito complicado. E, doutor, é que a gente não tem como quantificar isso e colocar isso num crime. Mas se tivesse como no código falar assim, ele roubou a infância dessas crianças, porque ele pulou uma etapa das crianças, sexualizou. Abuso vai ser terrível em qualquer fase da vida. Mulher, homem, adulto, não interessa, vai ser terrível. Mas ali você roubou a infância das crianças. Você aniquilou situações para o resto da vida. Né? Como a doutora falou, você vai às vezes tornar um adulto traumatizado num relacionamento, nunca vai conseguir encontrar felicidade no amor, porque você nunca vai encarar a outra pessoa como sendo possível o amor da sua vida, porque você achar que a relação sexual não é feita com amor, é feita com abuso. Então, assim, imagina o tamanho do trauma que isso carrega. Quantas pessoas a gente conhece hoje em dia, quantas pessoas que passaram traumas não tão graves quanto esse, e que hoje tem tantas dificuldades de trabalhar em algum lugar, de relacionar com equipe, conviver em família, constituir família. Imagina uma criança dessa, como é que ela vai entender a confiança, o respeito, o amor, a sexualidade? Essa criança vai entender que tudo isso, ela é culpada. Então imagina isso, um adulto reproduzindo isso. Então assim, imagina o trabalho psicológico que isso vai ter que ser feito, né, doutora, durante anos. E nem quer dizer que isso vai solucionar de uma forma total, porque ninguém vai apagar isso na cabeça dela. Então assim, quando a gente pega um crime desse, não que a gente tenha crimes menos ou mais graves, né, que as pessoas têm essa tendência de falar, não é isso. Mas quando a gente pega um crime desse, a gente tem que entender que a gente revitimiza a pessoa durante muitos anos. A gente acontece de um furto, a gente é vítima daquilo, a gente fica aí com medo do furto, do celular, nunca mais de celular ali, mas nesse crime, a gente pune a vítima todo santo dia que ela lembrar. Todo santo dia que ela olhar para ela mesma e ela achar que ela cedeu aquilo de alguma forma, que ela possibilitou aquilo de alguma forma. Ela é vítima durante muitos anos. Ela é revitimizada por ela mesma a cada lembrança que ela tem. Doutor, e como que é feito esse trabalho de reabilitação, vamos dizer assim, né? Dessas crianças, depois que passaram por um trauma tão intenso desse, e passaram entre irmãos ainda. É feito em conjunto isso? O doutor falou que vão ser anos aí de terapia. Sim. E o Estado, será que fornece isso? Como que elas vão conseguir, né? Eu não sei como vai ser, o que o Estado vai ofertar nesse caso em especial. Mas existem vários centros de apoio comunitário que ela pode sim, e lugares bons que oferecem bons serviços. Existe CAPES, existe a SECO, existe redes de apoio que podem ajudar. Elas vão ter que receber de novo muito amor, muito afeto, para que elas aprendam a confiar de novo, aprendam a amar de novo. Agora, tem uma ferida ali que, por mais que cicatrize, vai ficar uma cicatriz. Isso não passa ileso. E crimes assim com criança e adolescente é muito sério, porque é uma fase que a personalidade ainda não se formou. Então, ela tem uma ferida logo no começo da estrutura psíquica dela. Isso vai fazer parte da formação da personalidade dela. É possível ela se reestruturar, ela voltar a ter uma vida saudável, ela conseguir superar algumas das situações? É possível.
mas é muito trabalhoso, é muito dolorido, né? E sempre algo vai ficar ali registrado. É possível, mas não é garantido também. Esperamos que eles consigam Esperamos que eles da consigam. melhor forma. Eu vou mostrar agora para o pessoal de casa aonde aconteceu esse crime. Eu vou pedir para a produção para rodar o mapa 1 para a gente. Então, olha lá. Brasil, né? A região norte, vamos lá para o Amazonas. Olha lá, maior estado brasileiro. Vamos para a capital. Mais de 2 milhões de habitantes. E o bairro onde ocorre isso é a região centro-oeste da cidade, o bairro Redenção, né? Bem grande a cidade. Grandes centros também, a criminalidade sempre tá em alta, né? Não tem como. Isso aí no mundo todo, não tem como dizer que não. E esse é um crime que não tá só lá, né? A gente já viu falar de outros casos, mas é no Brasil todo. Agora eu vou pedir também para a produção para rodar a arte 1, que é um gráfico que eu trouxe para vocês. Olha lá, a evolução do número de vítimas de estupros de vulnerável no Brasil de 2011 a 2023. Gente, vocês veem que quase dobra, né, de 2011 para 2023. No ano passado a gente teve 83.988 casos. Aqui, aqui está englobando tanto o estupro de vulnerável, né, de menores, quanto o estupro de adultos. Agora vamos para a parte 2, por favor. Então, daqueles 83 mil, o estupro de vulnerável é a maior parte, 76%. Isso é muito alarmante, né, doutora? Muito alarmante. E eu fiquei aqui pensando, enquanto eu estava vendo esse gráfico, que a gente ainda tem muito caso de subnotificação. Exato. Tem muitos casos que acontecem e que não foram notificados. Se os notificados chegam a isso, eu fico imaginando o quanto não é de fato. Não, uma coisa que a gente vê, inclusive nesse estudo, ele é o Anuário da Segurança Pública, há muita subnotificação em casos de meninos. Principalmente. Porque existe também esse preconceito. Além de tudo isso que a pessoa passa, ele sofre até para notificar uma violência que ele sofreu. Ele sofre também a reação da sociedade que vai julgá-lo. Sim, nós falamos bastante sobre isso, né, Vitor, aquela última situação, Exato. que fala que assim, mulheres não cometem abuso, e assim, muito pelo contrário. A questão é que isso não é notificado porque a sensação que é que o menino está em vantagem, se ele está sendo tocado, bulinado por uma mulher mais velha. Então, um adolescente de 13 anos que teve relação sexual com uma moça de 25, na cabeça do pai ou de alguém, na verdade, ele está sendo vantajoso, porque ele está se tornando homem. E quando, na verdade, aquilo ali é um abuso sexual, aquilo ali é um abuso do vulnerável e tem que ser notificado como crime. Então é difícil a gente ter essa notificação. Mas algo que a gente acha em comum aqui nessa questão do gráfico é quanto maior a informação, quanto mais divulgado, quanto mais explicado, quanto mais pessoas tiverem ciência do que é o abuso, maior vai ser a identificação desse crime. Então, quanto mais professoras descobrirem a identificar nos seus alunos comportamentos que possam ser comportamentos diferenciados, maior vai ser o número de pessoas falando sobre esse caso e apontando para possíveis crimes. Então essa evolução a gente acompanha justamente com a evolução da informação. Quanto mais informado, como mais programas como esse falar sobre esse assunto, mais pessoas vão ser informadas e poderão notificar porque terão conhecimento, que é a palavra-chave disso tudo aqui. Ter conhecimento que aquele ato é um abuso e não é carinho. Que aí a gente começa a confundir as coisas. Não, e aí estudos como esses são muito importantes, porque mostram, né, ali como está crescendo essa violência. 2011 para 2023, que foi esse do ano passado, são os últimos dados, quase que dobrou. Ah lá, de 2011, 43.869 e 2023, 83 mil. E a gente só vê subindo, né, uma coisa incrível. Mas aí não significa só que os casos estão aumentando, mas eles estão sendo notificados, ou seja, estão atuando para combater isso, né, doutora? E acho que mais, aí acredito que sim, mas acho que com também o avanço da tecnologia e tudo mais, fica mais acessível comensurar, né? Você poder trazer à tona, porque antes ficava uma parte Escondido, aqui, uma parte exato. ali, outra parte lá.
Isso facilita muito. Uma coisa interessante que a doutora falou, a gente falou até no último caso que nós comentamos aqui, é que hoje as delegacias têm capacidade de investigar Deep Web, coisa que não existia em 2011, por exemplo, se falar que se dividia esses grupos pedófilos dentro da Deep Web. Hoje tem estupro virtual também. E hoje a polícia está muito bem preparada para conseguir atingir um acesso a um site específico, já liga um alerta na delegacia central. Coisa que antigamente, infelizmente, não tinha. Então, esse crescimento que a doutora falou, essa informatização também auxiliou bastante. E a gente vê esses dados aqui, a gente não tem ali para trás, né? Mas se você pegar 60, 70, 80, o caso dos tios que choram, das tias que a gente escuta falar, isso eu passei por isso lá, né? Isso devia ser muito comum, a gente tem uma cultura, infelizmente, que foi propagando isso, mas não é só aqui, não, é no mundo todo, né? Exatamente, infelizmente. E aí eu vou pedir agora para a produção rodar a arte 3, que a gente tem aqui o risco em casa, né? Olha lá, relação entre vítima e autor para registros de estupro e estupro de vulnerável por idade, isso aqui de 2023. Então veja só, até 13 anos, 64% dos casos acontecem com algum familiar, né? Os casos de estupro. Até 13 anos, né? 14, ali também tem um percentual alto, mas no grupo familiar, quase metade, 49,8%, é aquilo que a gente vem falando, né, doutora? E a criança, ela não cria defesa contra essas pessoas, porque fazem parte da rotina dela, fazem parte do dia a dia dela. Então, eu acho que a grande solução para isso é conversar muito com a criança. Né? Naquela coisa que eu falei de não dar informação a mais, mas falar que o corpo é importante, que o corpo é dela, que não é qualquer um que pode mexer no corpo, que não pode mexer no corpo sem a permissão dela, que se ela se sentir desconfortável, que a mamãe está aqui para qualquer coisa, você conversa com a mamãe, e já criando essa relação de liberdade e um pouco de instrução para que ela fique menos vulnerável. Porque é em casa que acontece e elas têm poucas defesas daquela situação. E pouca informação, pouco conhecimento de entender que aquilo é errado, que aquilo é um abuso, que aquilo é inadequado. E aí, doutor, olhando esse gráfico aqui, é o que a gente podia pensar, talvez, em medidas, né? Uma penalização mais alta para quando esse tipo de crime ocorrer dentro do núcleo familiar, porque se a gente está vendo aqui que né, são os maiores responsáveis ali. Então, devia ter uma resposta a partir desses estudos, né? Olha, a legislação, ela acompanha exatamente o estudo do seu crescimento, como um crime como um todo. Aumentou a quantidade de crimes de um ato, o legislativo ele vai acompanhar e vai aumentar a pena. Só que eu começo a estudar isso de uma forma um pouco diferente, Vitor, porque eu começo a entender que, assim, a gente só aumentar a pena das coisas, aumentar a penificação, colocar penas maiores, não tem sido solução para um monte de crime que a gente tem por aí. Hoje, o que a gente pode entender é que nós precisamos, como a doutora falou, da educação mesmo da coisa. Educar familiares, a escola está preparada para poder notificar essas questões, porque o que gera a questão da sensação do crime poder ser cometido não é o fato de ter uma pena alta ou não, mas a impunidade que isso causa. Então, o fato de não ser investigado, da pessoa saber que aquilo não vai ter nenhum tipo de repercussão, da ameaça dentro do seio familiar não chegar em lugar nenhum. Então, o que a gente precisa é o seguinte hoje, que eu acredito seja assim, um momento crucial para que a gente possa desenvolver legislação específica para que a gente possa ter em todas as escolas um psicólogo. Concordo em gênero, número e grau. Todas as escolas têm que ter um psicólogo hoje para treinar os professores em sala de aula, para treinar o pessoal da escola, para conversar com as crianças, para que ela possa identificar comportamentos, para que possa ser feita palestra sobre isso, para que os pais e responsáveis possam ir até a escola aprender. Quando a gente começa a ver esses dados, que 64% é do seio familiar, pode ter certeza que dentro dessa quantidade, as pessoas que se tocaram que isso aconteceu, às vezes foi muito depois, porque não sabiam identificar. Às vezes via o tio, o primo, o sobrinho, o padrasto brincando e via como manifestação de amor. Então assim, a gente precisa educar as pessoas, não é só penificar, porque eu posso colocar uma pena de 100 anos. Vou botar uma pena de 100 anos e vai resolver. Não resolveu até agora, porque como a gente falou aqui nesses casos, vão somando-se penas nas organizações criminosas de pedofilia, pega a pena de 200 anos, fica-se 30 anos na cadeia, mas isso não resolveu, não inibiu que outros fizessem. Então a gente precisa de fato hoje
educar as pessoas. E a educação das pessoas não é só uma questão material técnica, mas sim com pessoas preparadas para aquilo. Se a gente colocasse hoje em todas as escolas públicas um psicólogo capaz de identificar violência doméstica, pedofilia, abuso, formas de maus tratos, a gente diminuiria drasticamente isso no país. E se a gente for pensar, né, doutor, se a gente for analisar assim, uma questão de custo, vai ter um psicólogo em cada escola, às vezes mais de um precisa, mas tudo que o Estado também tem que gastar depois, até com essas pessoas que vão ser presas, a gente tem que pensar em tudo aqui. Com atendimento psicológico que vai ter que ter depois com essas crianças, e assim, enxugar gelo, né, porque depois que o problema já aconteceu, que infelizmente o trauma já está ali, então, trabalhar com essa precaução devia ser uma prioridade sempre, né? Custo-benefício, Vitor, sai muito mais barato você pagar o profissional e deixar lá. E realmente, eu, em paralelo ao consultório, já faz alguns anos, eu trabalhei mais de 10 anos na educação. Então, eu pude ver, eu pude experienciar o que acontece e o que pode ajudar um psicólogo dentro de uma escola. No caso, era uma escola particular, mas você acaba fazendo um trabalho preventivo. Então, quando você interfere em casos de relacionamento mesmo entre professor e aluno, de bullying entre os próprios alunos, você pode acolher a família está com alguma dúvida, está desconfiando de alguma coisa daquele aluno, procura o psicólogo da escola, o psicólogo tem acesso a esse aluno, e com o tempo você vai criando uma rede, um vínculo com os alunos de confiança. Então, neste período, chegou da escola particular e tudo mais, denúncias de abuso sexual dentro de casa, de famílias de classe média alta, e que isso também acontecia. Como também já houve casos de pessoas que estavam tendo algum episódio psicótico, estavam começando a delirar, alucinar. A esquizofrenia, por exemplo, ela se manifesta na adolescência. Então, é comum entre jovens acontecer isso, esse aluno procurar e já de imediato ser acolhido, ser levado e evitar que essa doença fosse para frente, já era medicado, já era encaminhado para terapia, junto com a medicação e a equipe multiprofissional para poder dar conta do caso. Então, o custo-benefício sai muito mais barato. E se a gente for pensar, drogas, gravidez na adolescência, outros problemas também que podem ser ali identificados, e também não são só os alunos, né? Os profissionais da educação, os professores, eles estando bem orientados ali, Sim. Também vai ser um outro resultado ali na mente dessas crianças. Sem dúvida, dá para você fazer o trabalho com a equipe, né? De desenvolver habilidades, de acolhimento com os alunos, porque, infelizmente, não dá para você conseguir o mesmo resultado com todo mundo com uma técnica só, com um jeito só de ensinar. Cada um tem um jeito de aprender o conhecimento, de prestar atenção, de interesse. Então, às vezes, um aprende muito melhor lendo, o outro aprende muito melhor vendo um filme. Então, às vezes, você ajuda o professor a desenvolver esses recursos. E isso passa, o professor ele é modelo, o professor é exemplo. Sempre que o professor consegue uma proximidade com o aluno, um vínculo mais próximo, muitas vezes é para esse professor que o aluno desabafa. Uhum. Que o aluno traz alguma situação dessas. E aí o professor deve também se posicionar, trazer para a escola, sabe? E se a gente for seguir pela mesma lógica, porque tem muito disso do governo também atuar, escolas integrais que fornecem alimento ali, porque muitas vezes a criança em casa, em muitos lugares do país, não tem a chance ali de todas as refeições do dia, a escola fornece. Mas esse acompanhamento, que às vezes não tem casa, tem violência, os pais, um lar desestruturado e tudo, talvez a única chance daquela criança também fosse um acompanhamento psicológico, né, doutor? Olha uma coisa interessante. O direito penal, ele significa que nós falhamos, como Estado e como sociedade, porque chegou no ponto de as pessoas se matarem e cometerem crimes, o Estado falhou em algum momento. O Estado falhou. Então, quando a gente fala de vamos investir num profissional da área da saúde, né, do psicólogo, do psiquiatra, de uma pessoa especializada para estar dentro da escola, a gente está falando assim, eu prefiro falhar, aumentar a pena,
criar presídios do que eu gastar de fato com o que é preciso. Então, quando a gente tem o direito penal significa exatamente isso, Vitor. Por pior que o pareça para todos nós. Quando alguém é punido, significa que todos nós falhamos de alguma forma. Falhamos em proteger a vítima, falhamos em ensinar para aquela pessoa não cometer crime, falhamos em demonstrar que a lei tem que ser respeitada, falhamos como sociedade de uma certa situação, e o Estado falhou no que ele tem que nos garantir, que é a proteção, que é o direito à saúde, o direito a responsabilidades, o direito à educação. O Estado falhou. E quando a gente chega no presídio, significa tudo deu errado. Tanto é que no direito nós explicamos para os alunos que o direito penal é a última razão. Ou seja, tudo deu errado para trás, a gente agora vai punir. Essa é a sensação da punição. Então, nesse momento, a gente tem que entender que as crianças precisam dessa nossa situação, porque nós temos crianças bem formadas, nós teremos adultos brilhantes. Nós temos crianças bem cuidadas, nós teremos adultos responsáveis, e assim por diante. Então não adianta a gente ficar aqui enxugando esse gelo, aumentando pena, deputado falando bonito por aí que nós vamos punir com um cárcere maior, mas ele não está olhando de botar a emenda dele nas escolas, por exemplo, que seria a solução de tudo isso. Né? Então esse é o caminho. Muito bem pontuado, doutor. Eu vou pedir para a produção agora rodar, por favor, a arte 5, essa aqui é a faixa etária das vítimas de estupro, né, em porcentagem. E aí é que a gente vê. Esse primeiro aqui, todos são terríveis, mas esse primeiro do 0 ao 4 me assusta bastante. Sim. 0 a 4 anos, 11%. Quer dizer, é estupro de bebê, gente. A gente já comentou aqui, né, a doutora brilhantemente colocou isso aqui pra gente, assim, não tem como a gente despertar prazer sexualmente um adulto, porque ele tem atributos no outro adulto que o chama atenção. Que o chama atenção. Físicos. Quando você pega um bebê, que é aquela sensação que nós temos com o idoso, que é o cuidado, então o bebê, a gente tem aquela sensação, né, com o filhote, que eles já despertam isso no ser humano, que é a ação de cuidado que a gente tem que ter. Quando você pega alguém que tenta fazer isso com uma criança, a gente está demonstrando a capacidade de perversão mesmo, porque não é o prazer em si, não é a lascívia própria, né? É a questão do machucar, de lacerar, fazer com que aquela criança sinta dor, como se dissesse assim, eu sou tão mal que eu vou representar o mal dentro de mim fazendo isso contra um bebê, porque não tem outra explicação. Aqui, eu vou pedir a arte 5, gente. Essa aqui. Isso aqui é o que a gente comentou. A gente vê que o de meninos, ele só tem, aliás, tem um número menor frente ao outro, 11,8%. Mas é porque é subnotificado. É aquilo que a gente falou do preconceito até para isso. Pode rodar a arte 6, por favor, gente. Aqui, esse é o das cidades. Então, aqui são as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes com taxas mais elevadas de estupro, tá? Em 2023. Primeiro Sorriso no Mato Grosso, tá? 113,9 pessoas a cada 100 mil habitantes, casos, né? E aí chama atenção, eu vejo muitas cidades do interior, né? Tem capitais ali também, mas cidades do interior de São Paulo, né? Esses lugares tem também aquela questão de informação, talvez não que lá não tenha informação, mas essa questão de abuso ser algo que não é tão falado quanto o grande senso. Será que tem isso, doutor? Eu, pessoalmente, acredito que sim, porque aqui a coisa toma uma visibilidade maior, mesmo quando as pessoas vão sair na rua, que sabem que acontece mais, tomam mais cuidado com a violência das cidades grandes. E talvez a hora que chega no campo a coisa, não necessariamente campo, mas na cidade do interior, talvez pela coisa de ser pequena, todo mundo se conhecer, talvez se considere menos essas questões e, na verdade, é onde mais pode estar acontecendo. E talvez também esses costumes, eles passam, né? Então teve uma outra geração que fazia isso, às vezes aquela pessoa que ficou traumatizada, ela reproduza isso também. E um perigo também que nós temos aqui, Vitor, de lembrar que uma cidade do interior, a cabeça, digo aí culturalmente falando, a mãe fala, não vamos denunciar isso, porque senão ela não casa. Porque a cidade inteira vai ficar sabendo o que está acontecendo, tem né? isso também. Aí ela não casa, ou seja, vamos perversidar a sua memória, vamos transformar aquela criança de vítima de novo, porque eu não posso deixar que ela não arranje um namorado lá na frente. Então se abafa. É o relatório do abafar a cultura mesmo, de vamos deixar quieto, isso aqui dentro de casa a gente resolve, para que ninguém fique sabendo o que acontece dentro da minha casa. Ou por vergonha, né? Por vergonha porque também, todo mundo se conhece, vão saber que isso aconteceu, aí vão dizer o quê? O quanto que eu não cuidei Exato. dessas crianças. Então eu acho que... Eu vou pedir para a produção rodar a arte 7, por favor. Ah tá, esse aqui também chama atenção, por quê?
A gente escuta falar muito de estupro na mídia e tudo mais. Assim, a residência, então, é o lugar mais perigoso, doutora? Porque é onde você abaixa a guarda. A gente falou do núcleo familiar e agora a gente fala a residência. Então, em casa com parente. Em casa com parente, a mãe tá lá, tá dentro de casa, tá cozinhando. O tio, cadê o Chiquinho? E vai lá ver. E aí eu vou brincar com ele, faz coceguinha e não sei o quê. E a mãe não faz nem ideia que ali pode estar tendo alguém mal intencionado. Então, em casa, geralmente é onde você se sente seguro. A hora que você se sente seguro, você abre guarda, você não imagina. E isso passa tanto pela própria vítima, como pelos pais, pelos responsáveis. E ali também chama a atenção que aparece o item hospital. É 1,4% ali estupro de vulnerável e estupro 1,5%, mas no hospital, doutor? Sim, locais como um todo. Nós tivemos recentemente um enfermeiro, anestesista, né? O anestesista, que era tão surreal que as enfermeiras começaram a gravar para poder pegar o que ele fazia. Porque a gente imagina que o abuso, Vitor, é só a questão, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas, é só penetração, né? Tem que ter o coito em si. E não. Todo tipo de aspecto específico pode ser considerado um abuso. Então, nesse caso dos hospitais, você pode ter certeza que grande parte das situações denunciadas é o toque inadequado, na hora que vai ajudar a se limpar, né? É a questão, de fato, de ter a ejaculação, porque está ali limpando e ejacula, ou então faz o toque, então toca no seio, toca, né, nas partes íntimas. Então, a questão do abuso, ele é genérico na situação, não é só o coito. A gente tem que deixar muito claro para as pessoas. Então, todos os atos que correspondem à liberdade sexual da pessoa, o toque da criança e do adolescente, são puníveis. Por isso que a gente encontra tanto no hospital. Os próprios médicos, né? Tiveram vários casos aí que a gente ficou de cabelo em pé depois. Famosos, né? Famosos. Uhum. Na hora da consulta. E eu vim ver o meu dedo, tira a roupa. Uhum. Sem dúvida. E aí a informação, não tem outro jeito. Educação. A gente tem que educar as pessoas para que elas possam aprender cada vez mais, se protegerem, saberem o que está acontecendo. Que uma consulta não precisa entrar sozinho uma criança, um adolescente, que ela não precisa tirar a roupa se não for o caso especificamente necessário, né? A gente não pode demonizar as coisas, porque a gente pode ficar todo mundo assustado, Sim. né? Na residência, tudo que é tio que está perto de uma criança fica com medo. Não, nem isso. Mas é assim, a educação faz com que as pessoas fiquem alerta. Estar alerta é a melhor defesa que pode ter. Isso aí, então informação, educação, esse assunto tem que ser debatido, tem que ser divulgado, tem que ser falado sempre, porque ele está acontecendo, a gente mostrou gráficos aqui, temos estudos, isso ocorre no Brasil todo, então ele tem que ser cada vez mais falado em todos os cantos para que a gente possa acabar com esse tipo de problema o quanto antes, achar as formas de combater isso, cuidados, a gente pontuou aqui, precisa de psicólogos, precisa de leis para isso, precisa de uma atuação, precisa de delegacias especializadas, tudo isso. Então, a gente vai ficar por aqui, que o nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer o doutor Ilmar Muniz aqui pela presença e também a doutora Cristiane Adamo, e vocês estão convidados aqui para voltar logo mais também. É um grande prazer, estar sempre à disposição. Obrigada, Vitor. E nós vamos deixar aqui as nossas redes sociais e as redes sociais dos nossos convidados. Nos sigam a eles e comentem bastante, engajem nos conteúdos, porque eles são feras do que eles fazem. E o Investigação Criminal fica por aqui. Até a próxima.